Tem 3 pontos, né, que eu estava pensando aqui sobre essa questão do parajejunologia. Na verdade, são 4. A primeira é a seguinte, que aí, na verdade, é uma pergunta, né? A pessoa que ela fica muito siderada, obcecada na questão da multidimensionalidade, no caso, extrafísica, gerando uma alienação em relação à vida intrafísica. Isso seria uma característica do jejuno, porque ele ainda não tem esse equilíbrio de levar tudo de jeito e com a lucidez multidimensional. Não está dizendo aqui extrafísico só. Então, até porque tem aquela frase, né, que se fosse para a gente viver só focado no extrafísico, por que a gente ia ressomar, né? Então, existem questões, responsabilidades, enfim, vivências aqui. E o outro aspecto seria o seguinte, o excesso, que também está em função desse primeiro. Então, às vezes a pessoa tem inclusive, acho que é um capítulo de um livro que fala, por exemplo, da pessoa que ela tem um excesso, inclusive na mobilização das energias, enfim, que isso aí traz consequências, inclusive físicas, orgânicas, para a saúde do corpo. Então, isso também é uma característica do jejuno, porque às vezes a gente tem uma primeira ideia que jejuno é aquela pessoa que tem pouca experiência, não conhece muito, tem pouco contato, mas às vezes tem o jejuno que ele tem bastante contato. Sim. Mas ele não tem a sinapse, a maturidade, né? O discernimento, inclusive, acho que foi falado aqui, inclusive, em linhas religiosas, enfim, místicas e tal, guias amauróticos, às vezes o cara ele domina, entre aspas, né, a parapercepção, o parapsiquismo dele, só que é um nível de guia amaurótico, é uma coisa muito imatura ainda. E aí entra o outro item, que é isso, o jejuno ele também, não é só ele ter a percepção, a parapercepção, é ele também ter uma lucidez de ver que aquilo ali é realidade também. Então, assim como aqui a gente faz coisas e tem consequências, a gente tem a cosmoética aqui, mas a cosmoética lá também. Então, essa questão da lucidez, da cosmoética, né? Da holocarmalogia, que também entra aí nessa digamos assim, o cara que é jejuno, ele não considera isso. Não, eu vou dominar, eu vou ter o poder, eu vou jogar nele. Ele não está vendo essa questão, porque ele é jejuno. E também o quarto item, no caso aí o terceiro, que eu coloquei na ordem aqui, já me perdi na ordem, que é a idealização. O jejuno, ele também idealiza. Ele, de alguma forma, ele acredita que a solução para tudo, que a panaceia para todas as problemáticas dele é o parapsiquismo, é ele ver consciência, é ele ter projeção e tal. E aí está em função, está ligado aos outros, né? Que o fato de ele ter uma baita de uma parapercepção e até manejar bem as energias e o parapsiquismo, não significa que ele não tenha responsabilidades, enfrentamentos, situações da vida prática dele aqui nessa dimensão. Porque senão se torna uma fuga. Exatamente. Se torna um mecanismo de defesa, de inadaptação à proex dele aqui. Não, enfim, bem bacana. Esses pontos aí. Aqui tem uma parte que ele fala assim, ó. A constatação da parapresença da consciência evoluída junto à consciência sensitiva lúcida, em tese, pode ser extremamente paradoxal. Ao mesmo tempo que amplia a cosmovisão da pessoa, acarreta a alteração profunda da rotina pela surpresa agradável, predispondo ocorrências de mini-equívocos, lacunas e desleixos. Isso é logo antes da frase que ele fala. Neste contingenciamento de quebra do rame-rame, não se deve esquecer o emprego da atenção dividida. E aí eu queria rapidamente falar meu labicon, que é assim, ó, a relação da escrita com o parapsiquismo, o jejunismo com a atenção dividida. A relação é essa. A pessoa, quando ela está escrevendo e ela está refletindo muito sobre aquele tema, fazendo as relações e tal, às vezes a pessoa fica com a cabeça no mundo da lua. E eu tinha muito essa experiência, né? Porque eu ficava, às vezes, muito ali fixado naquela reflexão, obcecado por aquilo que eu estava escrevendo, e aí entra o parapsiquismo junto, entra essa questão que o Pascolin falou, da presença da consciência e tal, e aí você fica naquela lá, daqui a pouco você fica com atenção, porque, veja bem, o equilíbrio que foi falado aqui é o lado de lá e o lado daqui. Quando a gente fica muito no lado de lá, começam a surgir
essas lacunas, desleixos e mini equívocos aqui. Então eu esquecia o horário de ir no laboratório, eu esquecia um caderno lá embaixo no holociclo e tal. Aí um dia o professor Valdo chegou e falou, isso aí é porque tu fica conectado com as tuas ideias, com aquilo que tu está escrevendo no mundo da Lua, e tu perde a conexão aqui. E aí tem essas lacunas. Aí ele começou a citar várias pessoas da história, várias personalidades. Fulano tinha esse problema, Ciclano tinha esse problema, inclusive o Einstein tinha esse problema, que é exatamente isso. Aí ele falou, você tem que estudar a atenção dividida. Perfeito. A cabeça lá, o mental soma lá no cosmos, e os pés na rocha. Uhum. E aí eu quero fazer a conexão com a questão da baratrosfera. Opa. Que é o seguinte... O que acontece às vezes? Eu saí do holociclo às vezes, pensando lá naquele tema que eu estava pesquisando, e eu vinha subindo com o professor Valdo até a casa dele, e ele chegava e dizia, olha lá, tu viu aquela árvore lá e tal, está mais bonita? Tá bonita. Então, professor Valdo, eu queria te perguntar sobre aquilo que eu estava pesquisando. Aí dava 5 passos, ele dizia, olha aquele passarinho, não tinha visto aquele tipo de passarinho ainda. E aí eu comecei a ficar brabo com aquilo. Aí eu perguntei para ele, professor, aqui a minha pesquisa e tal, você precisa estudar mudança de bloco. Porque isso está tudo relacionado. Uhum. Atenção dividida, mudança de bloco. A pessoa que fica muito siderada no que ela está pesquisando, o parapsiquismo dela, não estou mexendo com energia e tal, ela começa a ficar fechadismo consciencial aqui nessa dimensão. E aí que entra, e ele falou isso também em tertúlia, a dificuldade de mudar o bloco, o fechadismo é uma abertura para esse parapsiquismo baratrosférico, porque daí vai entrar o assédio. Então, às vezes eu fico observando, claro que eu não vou citar nomes, e eu fico observando porque eu já passei por isso. Sim. Às vezes aqui no convívio, às vezes a pessoa passa por ti, ela passa assim, o olho fixo, assim, passou um colega, o outro, e a pessoa vai, ela não cumprimenta, não dá um sorriso, não dá um oi. Por quê? Não é que ela faz por mal, é porque ela está encapsulada, claro, a gente vai ver, né? Mas geralmente negativamente. Porque ela está tão obcecada com aquilo que ela está estudando, pensando, refletindo, que ela fica encapsulada negativamente. É aí que entra os assediadores. É aí que a pessoa começa a entrar o assédio mental somático. Tu vê, é a porta de entrada para uma série de coisas. A pessoa se achar superior às outras, aí que começa a ter os comportamentos de arrogância, aí começa a ter os comportamentos de autoritarismo, enfim. E às vezes a origem, a raiz, não é nem por mal, e sim porque a pessoa não tem atenção dividida, tem dificuldade de mudar o bloco e não tem esse equilíbrio. Para finalizar, que é, inclusive, um capítulo do, se não me engano, do Urbanizados, que é a fixação psicofísica. Está lá, que é exatamente aquilo ali que o Gabriel falou. Pés na rocha e mental soma no cosmos, que é tu ter um psiquismo que ele equilibra tanto a tua lucidez nessa dimensão, que tu não pode perder nunca, quanto no extrafísico, nas tuas reflexões, no teu mental soma, na tua descoincidência. E eu lembro bem desse capítulo, porque eu que fiz a definição sinônima e antonímica.